Oi, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de treinamento aqui na Voltimo. Nós, como vocês sabem, hoje temos um treinamento sobre fitas de LED profissionais. Vamos ter conosco o engenheiro mecânico Henrique Nunes, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer num outro webinar que a gente fez em junho, creio eu. Antes de eu apresentar de novo o Henrique para aqueles que estão conosco pela primeira vez e também pensando nele, eu vou fazer uma primeira abordagem só para explicar como é que funciona o webinar e para explicar mais ou menos como é que a coisa se vai passar, tá ok? Assim, pessoal, como vocês já perceberam, essa área de bate-papo do lado direito é a área através da qual vocês vão poder interagir conosco. Todas as perguntas que vocês tenham para o Henrique durante a sessão que ele vai apresentar para vocês, vocês colocam tudo aí em chat e na primeira oportunidade o Henrique dá uma paradinha e vai responder todo mundo, tá ok? A outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como é costume, no final da sessão, a gente vai colocar aí no vosso lado esquerdo, perdão, todos os documentos que a gente vai partilhar aqui hoje. Assim, a gente vai ter a apresentação para partilhar com vocês, vamos ter um certificado de participação também, e vamos ter um conjunto de fichas técnicas de produtos que o Henrique selecionou especialmente para vocês. Em relação ao certificado, eu quero dizer o seguinte, como digo sempre, esse certificado não é nominal, ele é um certificado genérico, porque não seria possível colocar aqui um certificado nominal para todo mundo. Assim, aqueles que quiserem um certificado nominal, eu peço o favor de me enviarem um e-mail para esse e-mail que eu estou digitando aí, ok? E me digam, olha, Ana, eu quero um certificado com esse nome. E pronto, não precisam dizer mais nada, só colocar o nome e eu já passo esse nominal para vocês e envio por e-mail entre hoje e amanhã. Estou enviando tudo isso para vocês, tá ok? A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pode haver, eu estou vendo que tem aqui algumas pessoas, como o André Campos, por exemplo, que está usando uma conectividade de recurso. Isso significa que pode ter problemas de conexão durante a sessão. Pode falhar o áudio, etc, etc. Assim, para o pessoal que tiver problemas com o áudio, eu quero que vocês verifiquem que tem aí por baixo da fotografia do Henrique, vocês têm aí um botão, que é o botão de áudio, que tem uma opção, que é a opção de conectar via telefone. Essa opção é especificamente para as pessoas que estão com problemas de áudio, assim se conectam através daquele telefone e vão poder ouvir a sessão da melhor forma possível, sem quebra, sem problema nenhum. E não tem custo para vocês, tá ok? É uma conexão que funciona específica da plataforma, vocês não vão ficar com menos saldo no vosso celular por causa disso, nada. Portanto, vocês podem usar isso, inclusivamente se tiverem ligados via PC, tá ok? Sem problema. A outra coisa, pessoal, quem está deixando os e-mails aí, eu espero que não seja para eu enviar os certificados, tá? Certificado pedem por e-mail, porque senão eu depois tenho dificuldade a vir aqui a parte do bate-papo no final da sessão, tá ok? Então, no final também eu vou colocar aqui uma pesquisa de satisfação que eu peço a todos que tomem 2 minutinhos do vosso tempo para responder, só para a gente tentar perceber como é que correu a coisa para vocês, tá bom? Agora, eu vou apresentar o Henrique, que já tive conosco, como eu falei há pouco, uma outra sessão. O Henrique Nunes, ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele tem atuado na área de iluminação já há cerca de 6 anos, passando por diversas áreas, desde o conhecimento da área produtiva de lâmpadas fluorescentes, incandescentes e de alta pressão, além de estratégias de vendas e inteligência de mercado.
neste momento, o Henrique, ele é coordenador de produtos, responsável pelo desenvolvimento de toda a linha de módulos LED na Osram para o mercado do Brasil. Assim, eu vou vos deixar com o Henrique, tá? Desejo a todos uma boa palestra e qualquer dúvida, por favor, aí no bate-papo, tá? Até já. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Ana, pela apresentação. É um prazer estar aqui novamente junto com a turma da Voltimo para realizar mais esse webinar. O intuito do nosso bate-papo hoje é justamente passar um overview para vocês de como trabalhar com as fitas profissionais de LED da Osram. Então, a ideia é a gente mostrar para vocês um pouco das qualidades do nosso produto, como eles funcionam, tanto na aplicação indoor ou na outdoor, quais são os acessórios que são possíveis utilizar. E uma coisa que é muito importante é a gente desmistificar alguns mitos que tem sobre a fita de LED também, e fazer um guia prático e bem simples aí para você que é light designer ou até que é instalador, ou que faz projetos em grandes ou pequena escala, em como você dimensionar a fita e o número de drivers, ou seja, as fontes que vão também, para você ter o melhor projeto possível aí, otimizar os custos e etc. Então, como a Ana disse, vocês estão abertos aí no chat para deixar perguntas, conforme for surgindo, e em momentos oportunos eu vou interromper a nossa apresentação para conseguir responder a todo mundo, tá legal? Então, um pouquinho da agenda de hoje, do que a gente vai ter, é uma apresentação primeiro da linha que a gente tem, algumas características técnicas, depois eu vou entrar no mérito dos acessórios, e aí a parte mais interessante aí é o guia prático de dimensionamento e também falar um pouco sobre as vantagens que a nossa fita tem em relação às fitas demais que vocês encontram aí no mercado, tá? Isso é um fator muito importante, principalmente para quem é especificador, light designer, porque em muitos casos a gente acaba entrando em concorrências com fitas que são muito diferentes em questão de performance e outros fatores da nossa, e aí, enfim, a gente acaba tendo essa divergência porque não é um produto comparável. Então, hoje o foco, a Osram atualmente, a gente tem duas grandes linhas de fitas de LED. A gente vai falar hoje especificamente da Linear Light Flex. Há também a outra linha que se chama Value Flex, mas não é o foco de hoje. Mas então, falando da Linear Light Flex, ela é uma fita voltada principalmente para aplicações profissionais. Ela te dá 50 mil horas de vida útil. Ela tem, o índice de proteção dela para aplicações externas é de IP67, e ela também é testada e aprovada contra ambientes que contenham maresia. Então, se você vai fazer um projeto no litoral, ela é a prova de vapores salinos, que a gente chama, mas é basicamente a maresia aí. Ela tem um grande diferencial das outras fitas, que ela opera em tensão de 24 volts, a grande maioria, para não dizer 100% do mercado, opera em 12 volts, então isso é uma vantagem que eu vou explicar lá na frente, o porquê. E esse modelo a gente tem cores que a gente chama de branco, que daí é desde a cor mais amarelada, de 2.700 Kelvin, até cores chegando a 5.000, 6.000 Kelvin, e tem a parte RGB, que são, enfim, a multicolorida aí, que você consegue, com a aplicação de alguns controles, fazer o controle de cor e etc. Tem a questão dela trabalhar num range menor aí, que a gente chama de Fine White Binning, que ela trabalha dentro da elipse com 3 step macadams, então isso também vai ser abordado depois. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho da importância de você ter uma fita com essa qualidade. E ela pode ser dimerizada por PWM, que é o famoso 0 a 10, que é a dimerização que a gente chama de profissional aí, ou com sistemas DALI também, para fazer gestão e tudo mais, que são projetos um pouco mais complexos. Bom, então, para falar um pouco mais das características técnicas da nossa fita, a Linear Light Flex hoje ela está dividida em 4 principais grupos, tá? Então, são 4 famílias, eu diria.
a família Advanced, a família Short Pitch, a família Power e a família Color Mix. Então, falando um pouco da família Advanced, ela é uma fita que dá aí uma eficiência de 4,8 watts por metro. A questão de você, isso é uma coisa que o mercado usa muito, e a gente recebe muitas solicitações aqui de pessoas que procuram às vezes fita, eu quero uma fita de 5 watts por metro, 7 watts por metro, 9,6 watts por metro. Gente, a questão de você ter uma fita e especificar ela em questão de watts por metro é muito relativo, então cuidado com isso. Por quê? O que vai mandar na fita é o fluxo luminoso. Então, sempre que você for fazer um projeto ou pegar alguma solicitação de algum cliente de vocês, que ele falar, eu quero uma fita de 4,8 watts por metro, por exemplo, como é a nossa fita Advanced, não necessariamente esses 4,8 watts por metro vão entregar o pacote de luz que o seu cliente quer. Então, é importante que você pergunte a ele, ou que você dimensione pensando, olha, eu precisaria de 600 lumens por metro, em vez de 4,8 watts por metro. Por quê? Porque, em muitos casos, a nossa fita, a fita profissional da OSAN, ela tem um nível de eficiência maior do que as outras do mercado. Então, em muitos casos, se você chegar a falar, é uma fita de 9,6 watts por metro, muitas vezes eu posso ter uma fita que são 7 watts por metro e entrega mais luz do que essa de 9,6. Então, muito cuidado com isso. Isso é largamente usado no mercado de iluminação e eu acho importante a gente começar a migrar um pouco para a parte mais técnica e trabalhar com o pacote de luz em vez da potência. Justamente pela questão da nossa fita ser mais eficiente. Então, falando um pouquinho da Advanced, ela tem fluxos de até 425 lumens por metro, tá? O tamanho do rolo máximo são 10 metros, então o tamanho mínimo de corte possível são 10 centímetros, e aqui vocês veem que eu coloquei um asterisco nessa informação, e mais para frente eu vou explicar o porquê também disso. E a distância entre os LEDs, o pitch aí, é muito importante vocês saberem também, porque dependendo da aplicação, ele dá um aspecto mais uniforme ou mais espaçado, que daí você consegue ver mais os pontos de LED, vamos dizer assim. Então, tem uma distância de 1,67. Essa fita, ela tem nas versões indoor e outdoor também, com o mesmo pacote de fluxo. E é possível dimerizar também e fazer qualquer tipo de aplicação com sistemas DALI ou PWM. E a nossa fita aí, que eu diria de entrada para a maioria dos projetos onde não há um nível de exigência tão específico, é a fita Advanced, que é a mais usada e largamente usada. Na sequência, a gente tem a Short Pitch, que o próprio nome já diz, ela é uma fita que o espaçamento entre os LEDs e também o tamanho mínimo do corte é menor, então ela é uma fita que foi desenhada e projetada justamente para atender algumas solicitações mais específicas do mercado, onde você precisa ter uma proximidade maior de um ponto de LED do outro. Ela te dá fluxos de até 850 lumens por metro, então ela é basicamente aí, a grosso modo, o dobro do pacote da Advanced. O tamanho do rolo é um pouco menor, são 6 metros por rolo, e aí vocês podem ver que o tamanho mínimo do corte são 5 centímetros, gente, e o espaçamento do LED não dá nem 1 centímetro de um LED para o outro, dá por volta de 83 milímetros aí, 8,3 milímetros, desculpa. E então é uma fita que também tem bastante saída para projetos mais específicos, onde você precisa mesmo ter uma proximidade maior dos LEDs. E aí a gente entra na família Power. A Power, ela tem algumas particularidades que nenhuma outra fita da família tem, que a gente tem versões que chegam a, vejam vocês, 4.000 lumens por metro. Então é um pacote de luz muito grande que a gente consegue entregar numa fita de LED. São rolos que variam bastante o tamanho,
mas via de regra aí tem de 9 metros, tem rolos dependendo da aplicação e da fita power que vai ser usada, tem por 3 metros, 5 metros e assim por diante. O tamanho mínimo do corte também varia dependendo da aplicação, mas via de regra aí fica em torno dos 10 centímetros e a distância dos LEDs é de aproximadamente 1,43 centímetros, tá? O legal de frisar aqui também, a fita Power, a gente tem um desenvolvimento relativamente novo dessa família, que são modelos específicos para iluminações, por exemplo, de vegetais ou de carne. E o que é isso? Ele realça as cores desses produtos. Então, se você tem lá algum cliente que é um supermercado, na parte de frutas e legumes, se você colocar a iluminação lá da banca com esse LED, ele vai dar um aspecto do produto muito mais realçado. E você sabe, no mundo aí de compras, o pessoal compra e come com os olhos, vamos dizer assim. Então, quanto mais a gente conseguir trazer um realce dos produtos, é melhor para os consumidores. Então, esses modelos foram desenvolvidos para isso. E nós temos a família Color Mix aí, que, enfim, é a nossa fita RGB, que tem as 3 principais cores, né, o Red, o Green e o Blue, com fluxos de 1880 lumens, tá? O rolo tem 4 metros, e aí o tamanho mínimo de corte está também em 10 centímetros, e a distância é um pouco maior dos LEDs, aí são 2 centímetros o pitch do LED. No outro webinar eu também falei um pouco dessa nomenclatura padrão da OSRAM, é um pouco do nosso linguajar técnico aqui dentro. Eu gostaria também de passar essa informação com relação às fitas de LED, para vocês entenderem um pouco, até quando vocês verem por aí em algum catálogo ou algum folheto da OSRAM. Então, a nomenclatura padrão que a gente usa é essa LF06A, W3F 830P. O LF, então, faz referência a justamente essa família que a gente está falando hoje, que é a Linear Light Flex. O 06 aí é o número de LEDs pelo tamanho mínimo de corte. Então, se a gente está falando, por exemplo, que a Advanced, o tamanho mínimo de corte aí são 10 centímetros, você tem 6 LEDs aí dentro desses 10 centímetros, é isso que quer dizer. Aqui o A faz referência a Advanced, ou se for a Power, ou a Short Pitch, ou a Color Mix, tem aí a legenda, então vai ser P para Power, S para Short Pitch e assim por diante. O W faz referência a se ela é uma fita branca, no caso aí com cores de 2.700 a 5, 6.000 Kelvin, ou se ela é RGB, aqui no caso a gente está falando de uma fita 3.000 Kelvin, então por isso que tem esse W. O 3 é a classe do brilho, isso é uma informação muito mais interna nossa e técnica, mas é a classe do brilho do LED. Então, quanto maior for esse número, melhor é a classe do brilho do LED. A questão do F é porque é do Fine White Binning, então é uma fita que tem um critério na hora de você selecionar o bin do LED que vai ser aplicado. Isso eu vou abordar um pouquinho mais para frente também, sobre as vantagens do Fine Binning. E o 830, que a maioria das pessoas já conhece, que faz referência ao índice de reprodução de cor e a temperatura de cor também, são 3.000 Kelvin. E no final, sempre que tiver esse P, significa que a fita é para aplicação externa, tá, gente? Com índice de proteção IP67, nesse caso. Quando não houver esse P, é uma fita que é para aplicação indoor, tá? Com IP20. Eu acho que com isso a gente já fecha um grande primeiro tópico. A gente tem perguntas, Ana? Tem sim, Henrique. A gente tem aqui 2 questões do William. A primeira, ele pergunta o que é o Fine White, e depois está perguntando aí em relação ao 3, se o 3 é relativo à temperatura de cor. Então, William, obrigado pela pergunta. O Fine White, eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada, tem até algumas fotos, na verdade uma foto de aplicação, que é bem visual e vai ficar bem claro para você. Eu não vou te responder essa pergunta agora, mas lá no final do webinar, na hora que a gente for falar sobre as vantagens, eu vou te mostrar a importância de ter uma fita com Fine White, o binning aí, a questão do binning. E a questão do 3, aqui entre o W e o F, não está relacionado à temperatura de cor. Você pode ter um W5F
mas a fita ser 3.000 Kelvin. O que vai identificar a temperatura de cor é justamente esta última seção aqui, ó. Deixa eu pegar o lápis aqui para marcar. Esta última seção é quem vai definir a temperatura de cor. Então, esse 3 aqui é que determina que são 3.000 Kelvin. Esse 3 aqui, ó, não quer dizer nada com referência à temperatura de cor, tá? Então, não faça essa confusão. Mais perguntas, Ana? Não, não. Estamos... Tá tudo respondido. Peraí, Legal. Tem aqui mais uma que acabou de cair, da Jomora. W antes do 3 era para white. E quando é RGB, qual é a letra que fica? Vai tá RGB. Vai estar exatamente o RGB. A Larissa também está perguntando, a classe de brilho pode ser de quanto a quanto? Então, a classe de brilho, gente, é algo que, assim, vai evoluindo conforme as versões de fitas vão saindo e não está relacionado propriamente com a fita, e sim com o LED que está sendo inserido ali na placa. Então, a Osram tem por excelência também o desenvolvimento de LED componente. Então, sempre que há uma versão mais nova, com uma classe de brilho melhor, isso vai sendo atualizado. Tá? Então, tem produtos hoje que já estão em W5F, por exemplo. Mas isso não é algo que é, digamos assim, extremamente relevante para você na hora de dimensionar a fita ou de fazer o seu projeto. É muito mais uma informação interna nossa para ter o controle da classe do brilho. Ok. Ok? Bom, basicamente são essas as famílias que a gente tem dentro da Linear Light Flex. E com isso também a gente tem uma série de acessórios que podem ser aplicados e em alguns casos são altamente recomendados, tá? Então a gente tem desde conectores até terminais, trilhos e etc. Eu vou dar um overview rápido para vocês sobre todos esses componentes. Então basicamente eu dividi aqui em 3 segmentações. É importante que se saiba que há conectores que a gente chama de fita driver, então são os caras que vão fazer a conexão propriamente da ponta da fita na fonte de alimentação, no driver que você vai estar usando. Tem conexões que são fita-fita, que a gente chama assim, que são conectores para você fazer emendas de fita, e ligar, por exemplo, um segmento de fita no outro, ou você tem... porventura você fez um corte em vários rolos e sobrou vários segmentos, você quer juntar todos e fazer um cordão novo só com esses segmentos, enfim, que você cortou, você consegue. Então, são as conexões fita-fita. E a gente tem outros acessórios e terminais aí, que a gente basicamente tem um trilho, que tem 2,10 metros aí de comprimento, em alumínio extrudado, então ele serve como uma situação de apoio, onde você consegue, junto com ele, tem uma capa de proteção que ela pode ser clear, que a gente chama, que ela não tem nenhum índice de difusão, ela é totalmente transparente. E tem a difusa, que se você aplicar ela com a fita, ela vai dar um aspecto difuso, como se fosse, você não vai ver os pontos de LED. Então ela vai ficar, quando você montar ela junto com o perfil de alumínio, com ela e com as tampas laterais que a gente chama aí de end cap, você consegue fazer um projeto com uma fita de LED que vai se assemelhar ou um tubo LED ou uma luminária propriamente. Você consegue fazer alguns projetos legais com isso, tá? Então, via de regra, sempre que você tiver a nomenclatura 2-pin, você está se referindo a conectores de fita driver, tá, pessoal? E 2-pin ou 4-pin. A diferença é que o 2-pin são para fitas brancas, onde só tem uma cor, e o 4-pin ele é utilizado para a nossa color mix, aí, que é a nossa fita RGB, tá? E essas são as opções. Os 2 primeiros itens da foto são para aplicações indoor, e os 2 seguintes aí são para aplicações outdoor, que são esses aqui, ó.
Então, esses dois aqui para indoor e os dois seguintes para outdoor. Então, sempre que vocês verem a nomenclatura PIN, vocês tenham em mente que são conectores para ligar a fita na fonte. Esse cara, ele não faz a conexão de segmentos de fita, você não consegue fazer com ele. Quando você for ligar fita a fita, a nomenclatura utilizada dentro da OSNA é o COM, que é essa nomenclatura que está aqui, ó. Então, sempre que vocês precisarem de algum conector que faça a ligação de segmentos de fita, procure principalmente por essa nomenclatura de COM. E ela e são esses caras que vão te dar aí a possibilidade de fazer conexões fita a fita. Aí a gente tem desde conexões simples aqui, como esse primeiro caso, para aplicações indoor, temos conexões para aplicações outdoor, que daí garante o índice de proteção, e aqui a gente tem conexões com cabo, que daí você consegue fazer segmentos onde você tem uma curva de 90 graus, ou alguma coisa nesse sentido, você consegue colocar isso e ter esse cabo fazendo a curva, para você não danificar também a trilha da fita fazendo a curva com ela. Então, tem todos esses acessórios pensados aí para os seus projetos. E aqui na parte de acessórios e terminais, vocês podem ver que as duas últimas linhas fazem referências a end cap, tá, pessoal? Então, o LF end cap, a última linha, ela faz referência a esse end cap aqui, ó, que é o end cap que você coloca na fita. Por que ele é importante? Quando você faz uma aplicação de um projeto de fita de LED em área externa, pessoal, então, ou seja, área outdoor, se você precisar fazer um corte na fita ou até na ponta final da fita, é altamente recomendado que você coloque esse end cap, porque ele vai garantir o índice de proteção total da fita, que é o que está especificado no datasheet. E por que ele é importante? Se você não colocar esse cara em aplicações outdoor, se tiver qualquer problema depois de mau funcionamento da fita e a gente trouxer para o laboratório e identificar que não teve o uso, isso não cobre garantia, porque isso entra numa questão de má aplicação do produto. Então, é muito importante dimensionar o end cap também. Sempre que houver um corte ou sempre que houver um final, na ponta final da fita, que você, somente para aplicações outdoor, tá, pessoal? Que vocês coloquem esse end cap. E o outro end cap que está fazendo referência aqui, que é o LTS end cap, é essa peça aqui, que é basicamente uma tampa que você consegue colocar nessa ponta e na outra ponta do trilho. Então, como eu disse, se você colocar a fita aqui no trilho, cobrir com essa tampa, cobrir com essa capa protetora e colocar as duas tampas, você fica basicamente com um perfil aí muito similar a uma luminária linear. Você consegue montar aí um projeto bem bacana e robusto para dependendo da aplicação, você até substituir lâmpadas fluorescentes ou tubos de LED, tá? Tem algumas ressalvas que eu faço sobre o uso desses produtos. Então, muito importante, pessoal, sempre que vocês forem trabalhar com conector 2-pin, tomar cuidado para não inverter a polaridade lá e não causar nenhum dano na sua fita e também no driver. Pode ser um dano irreversível, inclusive, se você ligar errado. Então, é importante que se saiba, sempre nos conectores 2-pin, o fio preto, ele é positivo, e o fio vermelho, desculpa, aqui está invertido, eu acabei colocando invertido, mas o fio vermelho, eu vou corrigir aqui, o fio vermelho, ele é o positivo, e o fio preto, ele é o negativo, tá? Então, esse daqui está inverso, depois eu preciso corrigir e mandar para vocês, eu acabei não olhando que estava inverso isso daqui. Então, nos conectores 2-pin, o fio vermelho positivo e o fio preto negativo. Quando nós temos conectores 4-pin, aí o fio preto passa a ser o positivo e os outros fios representam cada uma das cores. Então, o fio vermelho representa a cor vermelha, o fio azul representa a cor azul e o fio verde representa a cor verde. No caso dos conectores fita-fita,
é importante que você observe sempre o polo. Então, sempre que você for ligar o final de uma fita com o começo de outra, ou o final de um segmento de fita com o começo de outro segmento de fita, tem que se observar e ligar sempre o positivo com positivo e o negativo com negativo. Se você inverter essa polaridade, isso pode trazer dano sério para a sua fita, danos irreversíveis como não acendimento, ou até o acendimento mais fraco, ou emissão de luz vermelha aí no LED. Então, tem que tomar um cuidado maior. Então, você que é instalador aí e tal, sempre tem que observar essa situação. E aqui, essa atenção é o que eu estou chamando justamente aquilo que eu já expliquei para vocês do handicap. É altamente recomendável que você utilize esse handicap em aplicações outdoor para garantir assim o máximo nível de proteção especificado em datasheet, tá? E aí vocês estão cobertos de garantia. E a parte do Slim Track, o Cover Diffuse, o Mounting Brackets, que eu não comentei, mas ele é basicamente um suporte de fácil instalação. Você coloca ele na parede e o trilho vai encaixado nele, então você não precisa fazer furo no trilho para encaixar o trilho, para fixar o trilho na parede. Então, ele é um sistema de engate rápido. Uma vez que você coloca o mounting bracket na parede, o encaixe do perfil aí de alumínio montado é muito mais fácil e é altamente recomendável, tá? Temos perguntas, Ana? Temos sim, Henrique. O Valmir Pérez, as capas difusoras possuem diferentes índices? Não, as capas difusoras, na verdade a gente tem duas capas difusoras, uma delas é utilizada tanto para fita Advanced quanto para fita Power, e a gente tem uma capa que ela tem o perfil um pouco mais baixo, que é para fita Short Pitch aí, tá? Mas basicamente elas têm o mesmo nível de difusão, vamos dizer assim, e na casa, isso também não é item da pergunta, mas já para dar informação para vocês, você colocando essa capa difusa, você tem uma perda na casa de 40% a 41% do fluxo da fita. Tá? Então ela dá o aspecto difuso, sem marcar os LEDs, mas você tem uma perda aí na casa dos 40% do fluxo da fita. Tiago está perguntando se com um só transformador ele pode usar até quantos metros de fita e qual a potência dos trafos de 220 a 24 volts. Certo. Bom, essa pergunta ela é muito relativa quanto à quantidade máxima de rolos que se pode ligar. Gente, na nomenclatura LED, a gente não fala em trafo, em transformadores. A gente tem o costume usual de dizer que são drivers, tá? Então, sempre que você for dimensionar um driver para fita de LED, o que acontece? Depois eu vou mostrar um guia prático de como a gente faz esse dimensionamento, mas a questão de você fazer a emenda de por exemplo, você tem um rolo de 6 metros, você terminar esse rolo, você estender esse rolo inteiro, ou seja, os 6 metros, e depois você ligar um outro rolo de 6 metros no final desse, não é aconselhado e do ponto de vista aqui nosso, da OSAN, isso se encaixa também como uma má aplicação do projeto. E depois eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Então, assim, lógico que dá para ligar mais de um rolo, com um driver, então, dependendo da potência, você tem fitas aí de 41 watts, 56 watts o rolo, e você tem drivers de 240 watts, então você conseguiria ligar aí, a grosso modo, 4 rolos de fita sem problema. Mas tem que respeitar algumas regras para fazer essa ligação, tá? Isso eu diria para vocês que é até um guia de boas práticas para qualquer fita de LED, mas como eu respondo só pelas fitas da OSAN, é isso que nós vamos falar hoje, e é essa a mensagem que eu quero passar para vocês em referência às nossas fitas, tá?
Então, nós vamos entrar agora na parte do guia prático de dimensionamento, e aí essas dúvidas vão ficar mais claras para vocês. O Gustavo Batista, ele está perguntando se é possível dar uma ordem de custo para esse tipo de materiais. Olha, eu não cuido da parte comercial aqui dentro da Osram, eu sou responsável pela parte técnica do produto. Então, assim, eu sei que ele tem um custo um pouco mais elevado que o que você encontra aí no mercado, como uma fita, não sei, da Brilha ou de qualquer outro fabricante aí, que tem alguns projetos com essa especificação, mas ele é assim, como eu te disse também, ele é um produto muito mais interessante do ponto de vista técnico e que muitas vezes se paga essa diferença de preço pela qualidade e pelas características. Então, é importante também vocês conhecerem bem o produto da Osram, porque na hora de você especificar, vocês vão ter ferramentas para mostrar para o seu cliente que em muitos casos ele vai pagar um pouco mais caro no produto da Osram, mas que é um produto que a médio e longo prazo vai ser muito melhor para ele. O Ciro está perguntando se a Osram vende direto ou se vende através dos distribuidores. A gente não tem uma venda direta hoje, a venda é feita através de alguns parceiros que a gente tem. Nós temos a Arrow, que é um distribuidor global, eles estão presentes no Brasil inteiro, então eles têm a capacidade de fazer cotação de preço, definir prazo de entrega e tudo mais para vocês. E aqui em São Paulo a gente também, em alguns casos, quando são projetos menores, a gente tem uma loja de material elétrico, a Home Light, que eles conseguem também, eles têm uma via de comunicação direta conosco e conseguem orçar para vocês isso aí. O Ronaldo está perguntando se esse material estará disponível. Eu acho que é uma pergunta bem relacionada com essa que você tem tentado a responder, certo? Sim, o material, ele, como o foco dessa aplicação é muito mais para aplicações profissionais, então, engenharias, light designers e empresas do ramo que fazem projetos em grande ou média escala, é muito mais voltado para esse tipo de público, embora possa ser atendido para qualquer pessoa, mas como envolve sempre projetos e tem um prazo maior para fechar acordos e etc., esse produto a gente mantém um estoque muito pequeno no Brasil e a importação dele é muito mais sob demanda, até porque também a tecnologia LED tem avançado grande e rapidamente. Então, a gente faz uma administração de estoque bem consciente aqui no Brasil para não ficar com nenhum item obsoleto. Como tem sempre coisas novas surgindo, é interessante para a gente sempre importar sob demanda. O Thiago Pinho está referindo que vão fazer a iluminação decorativa com fita de LED em um edifício com 80 metros de altura, fixado em estruturas metálicas. Se seria possível depois indicar os acessórios mais indicados para fixações. Tiago, eu peço que você, por favor, envie um e-mail com a sua dúvida para o nosso saque, que é saque@osram.com, e coloca todas essas dúvidas. Se você tiver imagens do projeto, pacote de fluxo luminoso que você está querendo, a gente consegue sim te dar um auxílio aí em como dimensionar isso, os acessórios, os drivers que seriam utilizados, e até a melhor fita aí, no caso, para você fazer essa aplicação. Então, eu peço que você entre em contato lá com o nosso saque, que a gente prontamente vai procurar te responder. O Carlos Fernandes está perguntando se é possível ligar fita a fita 2-pin com 4-pin. Não é possível você fazer, até porque a questão de 2-pin e 4-pin é muito técnica do ponto de vista, assim, você, dentro da trilha,
vamos dizer assim, da fita, você tem 4 terminais na fita RGB, porque é um do positivo e 3, um de cada cor, e na fita 2-pin, você tem 2 terminais só, que é o positivo e o negativo. Então, você não conseguiria, por exemplo, pegar um conector 2-pin e ligar numa fita 4-pin. Ou você ligar um segmento 2-pin com um conector e depois uma 4-pin. Você não consegue fazer isso. Wagner Piccianati, na utilização do cover diffuse, quanto é a perda do fluxo luminoso? Wagner, eu acho que já respondi essa pergunta, não sei se você estava ainda no webinar, mas a perda é por volta de 40% do fluxo luminoso da fita, então, via de regra, é com esse coeficiente que você deve trabalhar e montar seus projetos. O Tony está dando uma sugestão, conector 4 pinos, usar o fio positivo branco com sinalização de 4 sinais de mais para não gerar confusão. E o Emerson Moreira tem disponibilidade de arquivos .is das fitas para utilizarmos em software como o Dialux? Certo, então eu vou responder primeiro a do Tony. Tony, isso é algo que, claro, eu poderia mandar uma solicitação para a Alemanha, para o pessoal de R&D, que faz o desenvolvimento da fita, para a gente, de certa forma, tentar viabilizar isso, mas eu não acredito que eles, de fato, atentem-se a esse detalhe, porque tem muitos outros projetos no qual eles estão por trás e eles têm a definição padrão. Eu não sei se isso segue também uma norma estipulada a nível europeu, então seria algo que teria que verificar. Mas é uma ideia que a gente poderia talvez tentar levar aí. E a pergunta do... Emerson. Qual foi a outra pergunta, Ana? Desculpa. Do Emerson, né? Sobre os arquivos IES, né? Então, os arquivos IES... nós temos todos os arquivos, eu não coloquei eles disponíveis aqui, porque na nossa ferramenta, aqui junto com a Voltimum, não é possível carregar arquivos que não sejam de texto, digamos assim, PDF ou apresentações em PowerPoint ou documentos de texto. Então, na verdade, no site da Ozan vocês conseguem acessar, tá em inglês, lógico, vocês entrando no ozan.com, na aba de Products, e vocês procurarem por Light Engines, vocês vão conseguir ver, inclusive, todos os datasheets e as curvas IES. O que a gente pode fazer, talvez, como tem um grande número, eu diria, de curvas IES, de arquivos, eu posso tentar separar todos, ou os mais importantes, compilar num arquivo, e depois, futuramente, a gente coloca um link aí, e a Ana divulga para vocês conseguirem baixar e fazer os estudos no Dialux. Sem problema, pode funcionar, sim. A gente vai ter a área de arquivo com esse webinar, e aí a gente pode colocar lá para o pessoal baixar, sem problema. Temos uma última pergunta do Cláudio Cruz. Com relação a projetos que tenham uma queda de tensão em relação à distância, qual a tensão mínima que você garante essa vida útil mencionada? Então, a vida útil mencionada é assim, você tem algumas regras, agora aqui, quando nós vamos entrar no guia prático de dimensionamento, então eu vou fazer menção também a distância máxima que você pode ter do driver até a ponta mais distante do LED, no qual a Ozan garante a fluidez ou a continuidade do fluxo dentro da fita, então não vai ter oscilação de fluxo, e também garante a vida útil de 50 mil horas. Tá? Eu vou entrar nessa seara do guia prático de dimensionamento, então tem um exercício aqui que eu vou tentar fazer de uma forma meio didática com vocês, para vocês entenderem como é que a gente trabalha. Mais perguntas, Ana? Não, Henrique, tá fechado agora, pode continuar. Tá, ok. Então, pessoal, o guia prático de dimensionamento aqui,
Isso não tem muito uma regra, tá? É algo que eu desenvolvi aí na minha cabeça e eu acho que vai ser fácil para vocês entenderem também. Vocês precisam, uma vez que vocês definiram com qual fita vocês vão trabalhar, então, uma vez que vocês sabem qual o pacote de luz que vocês querem, são 400 lumens por metro, 800, 1200 e assim por diante, você definiu qual a fita que você vai trabalhar, você precisa olhar no datasheet e tem duas informações muito importantes que você vai precisar ter em mãos para calcular o número de drivers, ou seja, as fontes que você vai precisar para ligar esse produto, e também conhecer o tamanho lá da área onde você vai fazer o dimensionamento, tá? Então, e é importante que você saiba, essencialmente, essa fita que você escolheu, qual o tamanho máximo do rolo, tá? Muitas fitas de mercado, eles adotam um padrão de 5 metros, ou 10 metros, dependendo da fita aí e tal. Você vai ver que a Osram, ela é muito específica, dependendo da fita que você escolhe. Tem fitas com 3 metros o rolo, tem fitas com 4, tem fitas com 9, tem fitas com 10. Isso tem uma explicação técnica, tá, gente? Então, eu vou passar para vocês de uma forma mais didática o porquê disso. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que eu selecionei uma fita short pitch, que ela tem uma potência de 58 watts, e eu olhei lá no datasheet, ele me disse que o comprimento máximo do rolo, então o rolo tem 6 metros, tá? Aí você tem aqui o driver, e aí vem até aquela pergunta que fizeram, eu consigo ligar quantos rolos de fita com uma mesma fonte? Ora, se você sabe que a potência do rolo são 58 watts, você consegue ligar tantas quantas forem as fitas, desde que a potência do driver seja maior do que a soma da potência das fitas que você está aplicando, tá? Então, vamos supor, eu quero ligar 3 fitas. Então, são quase 170 e alguma coisa watts. Se você tiver um driver com 180 watts, você conseguiria ligar respeitando algumas regras, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, eu vou ter alguns segmentos. Então, eu quero ligar 5 metros de fita aqui. Aí, eu tenho um outro segmento com 1,5 metro de fita. E eu tenho um outro segmento que, na verdade, são 2, né? Tem 3 aqui e mais uma conexão fita-fita aqui e mais 3. Posso fazer isso? Pode fazer, tá? Agora é assim, a via de regra é a seguinte, a soma das potências dos segmentos de fita, ou seja, de todos esses caras aqui, ele tem que ser menor do que a potência do driver, senão você vai ter problema. Então, é o que eu acabei de dizer para vocês. Agora, o ponto mais distante, ou seja, no caso aqui desse exercício, é esse cara aqui, ó, esse ponto, o ponto mais distante da fita, ele não pode estar a mais de 10 metros do driver. Tá, pessoal? Então, aqui você tem que estar a no máximo 10 metros. Porque se você ficar a mais de 10 metros, o que vai acontecer? Aqui no começo você vai ter um fluxo mais elevado e muito provavelmente depois de 10 metros, aqui, principalmente nas partes finais, você vai ter uma queda de fluxo. Então, visualmente, vai ficar estranho. Vai ficar como se tivesse dimerizado a ponta. E isso tem uma explicação técnica do ponto de vista aí do módulo ele trabalhar sobre tensão, não é um módulo de corrente. Então, distâncias maiores do que 10 metros, você sempre vai ter uma oscilação muito grande na tensão e isso pode dar um problema. Pode gerar um pouco de flicker também. Então, a Osram garante a eficiência do nosso produto se você ficar a mais de 10 metros, se você ficar até 10 metros. E o outro detalhe é, em caso de conexão fita-fita, como é esse último caso aqui, ó. Deixa eu apagar que tá mó bagunça aqui, peraí. Em caso de conexão fita-fita, como é esse último caso aqui, ó. O tamanho máximo da junção não pode ser maior, vejam bem, não pode ser maior do que o tamanho máximo do rolo de fita. Então, por isso que eu falei para vocês que é importante vocês saberem a potência
e o comprimento máximo do rolo. Então, essas são as duas regras principais. Então, se você quiser ligar um rolo de fita, vamos supor que aqui, vamos apagar de novo, vamos supor que aqui você tenha 6 metros, e aqui mais 6 metros. Então, em vez de ter 6 aqui, você teria 12 metros. Se você quiser ligar os 6 e depois ligar os 6, pode? Não, não pode, gente. Por quê? E o porquê que a Osram tem a metragem do rolo muito específica para cada produto. As trilhas, ou seja, o circuito elétrico que está na fita, que está desenhado na fita, ele é dimensionado para suportar uma certa determinada corrente na tensão de 24 volts. Então, se você coloca sequencialmente, você está aumentando muito a corrente que está passando por todo o circuito e, consequentemente, a trilha que foi projetada para essa fita, ela pode se romper com um aumento aí, tal. Você tendo muita corrente passando, ela pode gerar alguma anomalia e romper e parar de funcionar o sistema. Então, é muito importante que vocês respeitem sempre o comprimento máximo, tá, do rolo. Aqui é um exemplo prático, tá? Utilizando a mesma fita short pitch. Então, eu desenhei, vamos imaginar que a gente tem uma sanca aí medindo 10 por 5. E aí eu fiz o primeiro desenho. Então, aqui você tem um driver nessa ponta, a linha amarela representa a fita de LED, tá? E esse tracinho preto aqui representa o conector fita-fita. E aí eu pergunto para vocês, pode fazer dessa forma? Ou seja, são 10 metros, eu estou ligando 5 metros aqui, e depois colocando um conector fita-fita e ligando mais 4, para dar os 10 metros. Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Então, pessoal, não vai ficar tão interativo, mas a galera está respondendo aí. Estou gostando de ver, pessoal. Realmente, não pode ser ligado dessa forma. Se você ligar isso, você vai ter problemas, muito provavelmente, aqui no final. Porque, de novo aquela história, a trilha da fita foi desenhada para ter 6 metros, tá? Então, você não poderia fazer dessa forma. Com relação a ligar aqui os 5 metros, você tem que pensar, ora, a fita tem 6, eu vou ligar 5, eu corto 1 metro. A distância mais longa daqui está a 10 metros do driver? Não, está a 5. Então, você poderia fazer essa ligação. Agora, esta ligação aqui, embora a ponta mais distante esteja a 10 metros do driver, o que caracterizaria uma situação em que você poderia ligar, mas você tem essa outra regra da fita só poder ser ligada em até 6 metros, tá? Aí você para e pensa, ora, mas então como é que eu vou projetar isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui, realmente, não pode ser feito, é o jeito errado de se dimensionar. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Ora, se eu tenho um rolo de 6 metros, então eu tenho um driver aqui, eu vou ligar essa primeira seção com 6 metros, tá, pessoal? Vou colocar o outro driver aqui, vou ligar essa outra seção com 6 metros. Aqui a gente já sabe que se eu ligar aqui, ó, 5 metros, eu estou dentro. Consequentemente, desse outro lado também. Ligando aqui os 5... Nossa, que linha horrível, torta. Mas vamos lá. Consequentemente, esses outros 5 metros também estão dentro. E aí, qual que é a nossa sugestão? Você pode ligar um fio, que é essa linha preta aqui que eu determinei, ligar em uma seção daqui até aqui, ó, e você vai ligar 4 metros. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai estar ligando menos do que 6, que é a quantidade total aí da fita que você conseguiria ligar, e você também vai estar a menos de 10 metros, porque veja, você tem 5 metros daqui e mais 4 metros daqui. Então, a ponta mais distante vai estar a 9 metros. Então, fazendo dessa forma, você consegue dimensionar com os mesmos 2 drivers. E aí, o que você tem que pensar? Ora, eu vou ligar uma fita inteira, que são 58 watts, e mais 5 metros de uma outra fita.
e mais 4 metros de outra fita. Então, fazendo as contas, você vai ter 9 metros aqui, com mais 6, são 56. Deixa eu fazer uma conta aqui rápida, são 56 para 6, para 6 metros, então a gente está falando de 6, com 5, 11, com 4, 15 metros, você vai ter 140 watts, você precisaria de uma fonte aí de 140, 150 watts para cada uma das pontas, e você conseguiria dimensionar o seu projeto, e fazendo dessa forma você está correto, você está dimensionando da forma correta. Tá? E aí você também eliminaria o uso de conectores fita-fita, nesse caso em específico, tá? E ficaria um projeto enxuto aí. Então, pessoal, a ideia era essa. Ficou claro para vocês como faz o dimensionamento, como vocês devem agir nessa situação? Olha, eu não quero interromper você, não, Henrique, mas tem aqui algumas perguntas que, se calhar, faz sentido responder agora. Não sei se você quer dar uma vista. Vamos lá, Ana, olha, então, pode passar. Tem aqui essa no caso, são 30 metros de perímetro, para rolos de 6 metros, seria no máximo 5 drivers? Não, então, aqui, como eu disse, depende muito de como você vai querer fazer a aplicação. Se você conseguir, é um perímetro de 30 metros. Como eu disse, você conseguiria usar um driver para cada fita, sem problema. Mas como você, como um light designer ou um projetista, ou até mesmo um instalador, que às vezes pega a obra e você mesmo tem que dimensionar, é interessante que você saiba que muitas vezes a questão de você colocar um rolo com um driver, a diferença de um driver de 58 watts para um driver de 150, talvez não seja tão grande. E vale a pena você colocar 2 drivers de 150 do que você colocar 5 drivers de 58. Aí é uma questão de você analisar também questão de fiação e tudo mais. Se vai dar um trabalho maior. Se for mais fácil e prático usar um driver por rolo, também não tem problema nenhum. Esse exercício é muito mais para vocês entenderem a dinâmica de como vocês têm que dimensionar a fita, tá? E aí, enfim, o entendimento de você talvez fazer uma solução mais enxuta, com o menor número de componentes possível, porque com isso você reduz o custo também para o seu cliente. Então, às vezes, você ganhar ou perder um projeto não é nem tanto na especificação do material em si, mas está na sua expertise de saber dimensionar de uma forma mais enxuta que vai funcionar da mesma forma. O Paulo está perguntando se há alguma tolerância para essas medidas ou tem que ser exatas. Não, na verdade, assim, a OSAN garante, por exemplo, os 10 metros. Se você colocar com 11, com 10 metros e meio, eu sinceramente não sei dizer para você se você vai ter algum problema mais lá na ponta final, excedente. Mas a OSAN não garante. Então, o que nós garantimos são os 10 metros. Se você ficar dentro dos 10, lógico, se a gente está falando 10 metros e meio, 10 metros e 20 centímetros a mais, talvez não faça diferença nenhuma. Mas é algo que, assim, se der o aspecto que a gente está dizendo de dar um flicker mais para o fim da ponta, dessa parte excedente, então é algo que a OSA não pode te dar uma garantia de que vai dar certo ou não. É meio que por sua conta em risco. O Alessandri de Araújo, não pode ser usada emendas amplificadas e utilizar um fio para a distância maior da fita? Olha, esses amplificadores de sinal ou de potência que tem no mercado, que algumas empresas utilizam, lógico, é o modelo que eles têm para trabalhar. Nós da OSA não trabalhamos com tanto é que nem há esse acessório em nosso portfólio, tá? Então, nós não recomendamos no nosso produto você fazer uma aplicação dessa forma, tá? É importante que você respeite exatamente essa regra na qual está especificada, até porque
se você fizer um projeto com o nosso produto e utilizar esses outros componentes do mercado, e você vier a ter problema, e porventura um engenheiro nosso, até eu mesmo visitar a obra lá e identificar isso, a gente não vai dar um ganho de garantia para você, porque isso vai ser caracterizado como uma má aplicação do produto. Vinícius Crespo, você não precisa garantir pelo menos 30% de reserva da potência do driver? Não necessariamente, tá? As fitas da Ozan, elas não necessariamente precisam disso. Lógico que se você é um cara precavido e quiser trabalhar com esse range também, não faria mal. Mas se você tem, eu diria, como nesse caso aqui, 140 watts, se você pegar uma fonte que facilmente você encontra aí no mercado de 150 watts, vai te servir? Vai te servir sem problema, entendeu? Ou de 180. Logicamente que a gente indica que vocês utilizem o conjunto Ozan, tá? Então, ou seja, as fitas e os drivers da Ozan, até por questão de desempenho, o fator aí de perda do driver é muito menor, então ele é um driver que ele já é projetado para trabalhar com essas fitas. Desculpa. Então, é interessante que quando vocês forem mencionar o projeto, que vocês também trabalhem com os drivers da Ozan, tá? Ciro Mena Barreto, um cabo correndo paralelamente à fita não seria razoável se a própria fita tivesse trilhas adicionais unicamente para levar a corrente para a próxima fita? Olha, eu não saberia te dizer por quais questões esse tipo de situação não foi estudada, ou se foi já. Eu acredito que o nosso time de engenheiros lá na Alemanha, eles logicamente pensam em todas as soluções possíveis para atender o dimensionamento de mercado da melhor forma possível, mas eu acredito que deve haver alguma razão para não haver isso. Não haver uma trilha específica só para passar a corrente para o próximo segmento. Talvez até por não gerar uma certa confusão no mercado, na hora de fazer a ligação, deve ter alguma outra situação por trás, porque certamente os nossos engenheiros já pensaram nisso e realmente não foi feito. Joanderson Moura, como pode variar essa luminosidade? Pode utilizar um potenciômetro? Então, a ligação, se você quiser fazer uma dimerização, você pode trabalhar com drivers que tenham a função DIN integrada, ou seja, quando a gente fala em DIN aqui para fitas profissionais, nós estamos falando também da dimerização profissional, que é por PWM, ou 0 a 10, que daí, basicamente, você tem um driver, a Ozan tem uma família de drivers de 24 volts com a função dimerizável, na qual você liga um par de fios específicos que tem na saída do driver, você vai ligar num dimmer, que também é um dimmer, não serve qualquer dimmer de mercado, esses dimmers que você encontra em casas de material elétrico, tem que ser um dimmer que trabalhe com a função 0 a 10, e você consegue fazer a dimerização profissional da fita. O Wagner está perguntando, em algumas aplicações é necessário que o driver fique em local seguro e distante da fita, fazendo com que eu percorra longas distâncias com condutores. Neste caso, a solução deve atender à queda de tensão no final da linha desse condutor. Qual é o limite dessa queda de tensão? Então, as nossas fitas não necessitam que o driver fique alojado em uma área longa, ou seja, uma área muito distante, tá? Montar o driver do lado da fita que você não vai ter problema. A distância máxima que você precisa ter é exatamente a dos 10 metros que eu informei. Então, se você colocar o driver mais distante da ponta inicial da fita, você tem que contabilizar aquela distância e depois somar ela até a ponta mais distante da fita de LED.
Se dentro dessa somatória você estiver dentro dos 10 metros, você não vai ter problema. Se você passar disso, aí você pode ter uma queda de tensão, e aí isso representar aí numa diminuição do fluxo das pontas mais longas da fita, das pontas mais distantes do driver da fita. Então, é sempre pensando nos 10 metros, que é o que a OSAN garante. A última questão é do Dr. Armando. Qual a quantidade máxima de fitas por drive que podemos instalar? Então, você pode instalar tantas quantas forem as fitas que você quiser, ou segmentos de fita que você quiser. O que vai determinar isso é exatamente... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Você pode ligar um segmento, 2, 3, 4, 10, 15, quantos você quiser, desde que a somatória desses segmentos ou desses rolos não ultrapasse, não seja maior do que a potência nominal do driver. Então, se você ligar 3 rolos aqui de 6 metros, dessa forma, né, dizendo que, representativamente dizendo que aqui são 6 metros, vamos supor que aqui também sejam 6 metros, e que aqui sejam 6 metros, é só você somar a potência das 3, então 58 watts aí por 6 metros, se você multiplicar isso por 3, deixa eu fazer a conta aqui, você vai ter 174 watts. Se você tiver uma fonte, um driver, que é esse cara aqui, se você tiver um driver de 180 watts, vai servir? Vai servir. Então você consegue. Agora, eu quero ligar 4 fitas de 6 metros, 4 segmentos de 6 metros aí, num driver de 180, vai servir? Não, não vai, porque a somatória deles vai ser maior do que a potência nominal do driver. Não tem mais questões não, Henrique. Pode seguir. Ok. Então, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho aos sobreviventes, aí a todo mundo que aguentou esperar aí esse nosso bate-papo. Eu vou falar um pouco das vantagens, vou contar sobre as questões do Fine White Binning aí. Então, qual que é o diferencial da fita da OSAN em referência às outras do mercado? Então, eu tinha dito que as nossas fitas, ao contrário da grande maioria, para não dizer a totalidade das fitas de mercado, a nossa trabalha com 24 volts, enquanto o resto do mercado trabalha com 12. Então, o que isso acarreta em questão de fator bom, digamos assim? Isso reduz pela metade a corrente que é passada no sistema, na fita, tá? E quando você passa menos corrente, gera menos calor. Então, tem uma série de fatores, inclusive até na estabilidade da fita. Então, isso é uma grande vantagem. Você consegue um sistema com menos calor e mais enxuto aí, tá? As versões Advanced e Power, elas permitem cortes fora do padrão especificado no datasheet. Então, lembra que lá no começo eu falei que o tamanho mínimo de corte era de 10 centímetros e tinha um asterisco lá que eu falei, eu vou explicar isso para vocês no final. Então, eu vou ter um slide específico sobre isso e é uma vantagem muito interessante para vocês conseguirem utilizar também, tá? E as fitas, a questão do fine binning aí, da questão do branco fino, é que elas são projetadas com LED de índice de cromacidade de cor dentro da elipse de McAdam. Eu não sei se todo mundo conhece isso, mas são 3 steps da elipse, tá? O que isso acarreta? Isso vai te proporcionar um efeito visual contínuo da cor da luz, sem variações perceptíveis ao olho nu, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma aplicação que foi feita com uma outra fita de mercado, dessas de 12 volts, em que não há preocupação do fine binning aí, ou seja, trabalhar com 3 step McAdams, tá? Então, tem muitas fitas de mercado que trabalham com 6, 7 steps McAdam, e aí visualmente, você consegue ver diferenças de cor de um ponto para o outro do LED. Então, fica um aspecto feio, eu diria. E essa é uma grande vantagem que a nossa fita tem. Logicamente que
quanto menor for essa elipse, ou seja, esse step McAdam que você tem, isso também acarreta, logicamente, num produto com custo mais elevado, tá? Então, para vocês verem a importância do Fine Binning, reparem que aqui, nesse segmento, você tem uma iluminação um pouco mais branca, aqui ela já está um pouco mais amarelada, e assim por diante. Aí vocês podem falar, não, mas isso às vezes ele colocou um segmento de uma fita de 4.000 e depois de 3.000 e assim por diante. Não, gente, é uma fita só. Não há nenhuma conexão aí. Se vocês puderem reparar aqui, a fita ela está contínua. Então, essa é a grande diferença, tá? Dá aquele aspecto de que você pegou vários retalhos de fita e montou. Fica um aspecto feio e é perceptível ao olho nu essa diferença. Então, as fitas da Ozan, elas sempre vão trabalhar com o Fine Binning. Então, você nunca vai ver essa diferença de cor de um ponto de LED para o outro. Isso é extremamente importante, principalmente em projetos arquitetônicos, onde vai fazer a iluminação para uma exibição, por exemplo, um museu ou alguma outra área assim. Então, é muito importante você manter a conformidade do brilho do LED, aí, da cor próxima do LED. E aqui é um pouco sobre a vantagem do corte que eu falei para vocês sobre as fitas Advanced e a fita Power. Então, vocês podem ver aqui, no desenho técnico, como eu havia dito, esse é um modelo da fita Advanced, tá? E aqui você tem o seccionamento de corte. E a gente diz que são 10 centímetros aqui, que você pode fazer o corte. Porém, se você quiser fazer o corte nesta seção ou nesta seção, com a fita Linear Light Flex da Ozan, você consegue fazer também, tá? Então, isso te dá um ganho a mais na hora de você pegar um projeto que tem, às vezes, um tamanho meio quebrado, aí, não é um número exato, você consegue fazer esse corte e se aproximar mais do tamanho certo que você precisa para colocar a fita aí no vão onde vai ser aplicado. E o único detalhe é que sempre que for cortado fora do padrão, você precisa ter o uso desse terminal aqui, que é o LF2 Term, tá? Ele é um acessório específico, então você tem que cortar e colocar esse terminal ali na ponta, senão ele não vai funcionar o segmento de fita. Por quê? O que esse terminal faz? Ele basicamente recompõe as ligações que teriam e fecha aí o circuito para manter o segmento aceso. Aí você pode me perguntar, poxa, Henrique, mas o que vai acontecer, vamos supor, se eu cortar aqui, o que vai acontecer com esse resto aqui, de fita? Gente, esse resto de fita, ele passa a não funcionar até você chegar nesse próximo corte de seção. Então, se eu quiser cortar aqui, por exemplo, esse último pedaço aqui, até esse próximo corte, que é o padrão, ele deixa de funcionar, você perde esse pedaço. Mas você consegue, de certa forma, manter um padrão menor de corte. Então, é uma grande vantagem que você tem na hora de dimensionar os seus projetos também, tá? Então, ficou claro para vocês isso, pessoal? São as principais vantagens que a gente tem, que em muitos casos podem ser o diferencial na hora de vocês ganharem um projeto. Então, é importante que vocês conheçam do produto, conheçam as funcionalidades e o que se pode ser feito com o produto, para que vocês consigam ter ferramentas também para argumentar com seus clientes, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que dessa última parte deve ter aí algumas perguntas, e agora a gente está aberto aí para tirar as dúvidas que vocês tenham. Olha, Henrique, antes de eu passar para você, há aqui algumas questões a gente já vai prestar atenção, mas também eu vi aqui algumas pessoas que por qualquer razão
perderam aqui um pouquinho da sua apresentação nessa última parte, uns porque tiveram que mudar o PC, outros porque não ouviram direito. Eu não sei, se o William, por exemplo, ele pedia para você mostrar novamente a foto. Eu acho que tinha que ver com o Fine Binning da Osram, para ele dar uma olhadela rapidinho. Aí, se você puder ir só um pouquinho atrás, a gente só explicando essa parte aí, e aí depois a gente retoma as perguntas, só para termos a certeza que todo mundo apanhou tudo, tá? Tá. Então, eu não sei o quanto... o William, né? O nome do rapaz? É isso, é isso. Tá, então, William, eu não sei o quanto você perdeu ou não, mas então eu vou dar uma explicação rápida novamente sobre a importância do Fine Binning, tá? Então, como eu havia falado aqui, você consegue ver, deixa eu apagar, você consegue ver uma grande diferença de cor, que é perceptível ao olho nu aqui. Então, essa é a grande importância de você ter o Fine Binning, tá? Outras, isso daqui é uma aplicação de campo que a gente pegou de um arquiteto, que realmente estava reclamando que a fita estava com diferença de cor. Então, você consegue ver aqui nitidamente que esse segmento aqui está com uma cor, aqui você tem outra cor, né? E o que acontece? Isso se dá porque a maioria das fitas de mercado, eles não se preocupam com a especificação do Fine Binning, ou seja, trabalhar com dentro de uma elipse de 3 steps, dentro de uma queda, 3 steps uma queda. Então, se você trabalhar, quanto menor for esse número, mais eficiente vai ser a qualidade do LED em questão de percepção visual. Então, muitas fitas de mercado trabalham com 6, 7 steps McAdam e que daí podem acabar dando esse efeito visual, tá? Isso é relativo, pode dar como não pode dar. E isso tem uma explicação técnica. Eu vou aproveitar que a gente retomou esse assunto e eu vou explicar para vocês. Por exemplo, uma fita de 3000 Kelvin, ela tem uma tolerância de mercado, tá? Uma tolerância por norma. Então, se você trabalhar com 7 steps McAdam, vamos supor, numa fita de 3000 Kelvin, a temperatura de cor nominal seria 3045 Kelvin, podendo variar mais ou menos 175 kelvins para mais ou para menos. Isso dentro de 7 steps McAdam. Então, imagina, se você tem um LED aqui, que ele é 3000 Kelvin, e ele deu 3045 de temperatura de cor, Kelvin. Aí o LED do lado, ele deu, vamos supor que ele deu bem na ponta da tolerância para menos. Então, ele deu os 3045 aí, menos os 175 que eu falei. Deixa eu fazer a conta. Ele vai dar por volta de 2870 Kelvin. Então, gente, no visual, vai parecer mais amarelo. Não tem jeito. Então, quando você especificar uma fita, é muito importante que você saiba com quantos step McAdams essa fita trabalha. E quanto menor for esse número, menor vai ser essa tolerância. Então, para 7 step McAdams, como eu disse, você tem uma tolerância de mais ou menos 175 kelvins. Então, se você pegar LEDs aí que estão bem na ponta da tolerância negativa para a ponta da tolerância positiva, é um range muito grande, de mais de 300 Kelvin. Então, isso realmente vai dar um efeito visual que vai parecer que um ponto está mais amarelo, o outro está menos amarelo e assim por diante. Então, trabalhando com 3 step McAdams, isso cai drasticamente, essa tolerância cai drasticamente e fica imperceptível ao olho nu. Então, isso é um fator extremamente importante na hora de vocês dimensionarem.
Ok, então Ok? vamos passar então para as perguntas. Ok, vamos passar então para as perguntas. Eu depois tenho um pedido para te fazer, Henrique, porque há aqui pessoal que queria comparar, por exemplo, essa foto que você tem aí com algumas fotos de projetos com a aplicação dos produtos da Osram. Assim, eu vou pedir para você que me passe vídeos do YouTube ou até mesmo fotografias que você tenha de projetos com a aplicação dos produtos, e aí eu posso colocar na zona de arquivos quando agregar o material todo desse webinar, e aí o pessoal pode ir lá e verificar tudo isso, tá? Agora, pessoal, antes de a gente passar para as perguntas, eu vou colocar aqui, como a gente faz sempre, tá? Para vocês poderem baixar a apresentação que foi feita pelo Henrique e também o certificado. Pera lá, que não ficou. Ok, gente, desculpa aí. Tem muita coisa aí, tá? Tem a apresentação que o Henrique acabou de fazer para vocês. Tem o certificado. Eu volto a referir para aqueles que não apanharam no início. Esse certificado não é nominal. Quem quiser o certificado nominal, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Para vocês poderem pedir. E tem também um conjunto de fichas técnicas de produto que vocês podem baixar. Juntamente com isso, eu vou colocar também aqui disponível para vocês verificarem essa pesquisa de satisfação sobre o webinar que a gente está fazendo hoje, e eu agradecia que todo mundo respondesse. Em relação a baixar esse documento, se houver alguém que não esteja vendo os botões azuis, por favor, me fale, que é para eu alargar aqui um pouquinho na tela, tá? Porque tem a ver com a dimensão das telas de cada um e não é possível a gente ajustar logo automaticamente para todo mundo. Assim, agora, enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou voltar aqui atrás. Havia uma pergunta... Ciro Mena Barreto, na questão temperatura, é significativa a redução da vida do LED em altas temperaturas? Sim, é significativo. A gente sabe que a fita de LED, assim como todos os produtos que a gente tem de LED hoje, não é um produto eletrônico, né? Então, você tem, além do LED ali, você tem resistores, capacitores e etc. Então, o grande vilão de qualquer produto eletrônico é sempre a temperatura. E com o LED não é diferente, tá? Então, se você trabalhar dentro da temperatura que está especificado no datasheet, a temperatura de operação que está especificado no datasheet do produto, a Osram sempre vai garantir para você o que está especificado em questão de vida útil, 50 mil horas no caso da fita. Tá? Agora, se você trabalhar com projetos onde a temperatura passa do limite especificado, você certamente vai ter uma queda de vida útil. Agora, se eu for dizer para você que ela é drástica ou não, é difícil a gente precisar, porque, primeiro, o fator temperatura com a vida útil não é uma relação de escala linear, tá? Ela é exponencial. Então, quanto mais quente... não necessariamente é na mesma proporção que você vai perder a vida útil. Tá? Então tem que tomar cuidado. O ideal é que você trabalhe sempre no máximo da temperatura de especificação do produto via datasheet. Agora, temos aqui uma outra questão do João Fusato. Ele entrou um pouquinho mais tarde e coloca a questão que eventualmente já foi respondida por você sobre a temperatura ambiente pode trabalhar, aqui a temperatura ambiente pode trabalhar as fitas LED da Osram. A qual temperatura ambiente? Olha, eu não saberia te dizer de cabeça agora, mas é uma informação que você consegue facilmente pegar no datasheet, tanto a temperatura de ambiente, a temperatura de armazenamento do produto, até como a temperatura de operação. Eu acredito que deva ficar no range, mas isso é algo que a gente precisaria confirmar via datasheet, e é interessante que você olhe lá. Mas deve ficar entre temperaturas negativas aí até temperaturas ambiente de 40, 45, 50 graus. Mas é algo que a gente precisaria realmente olhar no datasheet, tá?
Então, eu prefiro que você olhe para ter essa informação mais correta. O Wagner está falando o seguinte, tem aplicações que a NBR 5410 proíbe a instalação do driver perto da fita, principalmente nas exigências com SELV e PELV. Está errado dimensionar o circuito condutor para que tenhamos a tensão de 24 watts no terminal desse condutor, sabendo que a preocupação dos metros é a queda de tensão? Posso exemplificar uma situação de fita de LED na borda de uma piscina, onde o driver, por receber a tensão de 220 watts, não pode estar próximo da fita. Se você utilizar, primeiro, eu não sei em questão de fazer aplicação numa piscina. A nossa fita, ela tem IP67, ela permite que você faça aplicações outdoor, mas sem um nível de submersão. Ou seja, ela não pode ficar submergida aí na água, então não sei qual seria a aplicação da piscina nesse caso, tá? Os nossos drivers, eles são drivers isolados, vamos dizer assim, e eles possuem também um nível de proteção IP. Agora, quanto à regra e a norma NBR que especifica, eu não tenho conhecimento, mas é algo que, ok, se realmente a norma especifica isso, há de se tomar um cuidado para que não haja realmente, se houver alguma fuga de tensão ali, pode complicar, porque afinal de contas são 220 volts que está passando. Mas eu também acho que, dependendo de como você vai dimensionar o projeto, em alguns casos você deve conseguir colocar na própria casa de máquinas da piscina, fazer a aplicação do driver ali, o que já reduz bastante a distância de aplicação. Mas a queda de tensão, como eu disse, passou dos 10 metros, a OSA não garante. Olha, o Miguel, eu fazia aqui uma observação em relação a essa questão da piscina também. Ele fala que nenhuma tensão acima de 12 volts poderá ser ligada em piscina. Olha, eu realmente... Fala, Henrique, por favor. Eu realmente, como eu disse para vocês, gente, eu peço até desculpas, eu não conheço a fundo essa norma da NBR que especifica isso. O que a gente sabe é que drivers que eles chamam de self ou não self são relacionados a 54 volts. Talvez para aplicações de piscina a norma especifique algo muito mais restrito e é algo a ser considerado. Mas, via de regra, abaixo de 54 volts, você na saída, né, 54 volts na saída, ou seja, na ponta onde vai ser ligado qualquer circuito, seja um módulo de LED, enfim, você não tem risco de choque elétrico, abaixo de 54 volts, tá? Então, logicamente, na entrada, se você estiver entrando com 220 ou até 110, lógico, se você colocar a mão lá e não souber o que você está fazendo, você vai ter aí um risco de choque elétrico. Mas a determinação para self e não self está relacionada a 54 volts. Eu não tenho conhecimento grande sobre os drivers, tá? Porque eu sou responsável por módulos aqui no Brasil, mas o pouco, diria assim, que eu sei está relacionado a 54 volts. Agora, para aplicações em piscina, se há uma restrição menor, é importante que se observe isso também na hora de dimensionar. Olha, Henrique, não tem mais questões, não. Gente, eu sei que hoje isso não está fácil, tá? O Henrique preparou muitas fichas técnicas para todo mundo. Aí, isso está enorme mesmo. Eu sei que algumas pessoas estão tendo dificuldades para baixar, outras não, por causa de ser tanto documentação, também não estão conseguindo ver as questões da pesquisa. Assim, não fiquem preocupados, eu vou verificar os vossos e-mails, que a plataforma registra aqui sempre, e eu vou fazer é enviar para todo mundo, carregar todos esses links, tá?
e eu vou enviar para todo mundo o link do arquivo desse webinar e vocês vão poder baixar tudo através de lá, tá ok? Portanto, não fiquem preocupados, não, vocês vão ter acesso na mesma a todas as coisas. Assim, não fiquem preocupados. Peço imensa desculpa, mas de fato hoje isso está... É muita informação mesmo, são muitos documentos que o Henrique preparou para a gente. Aí fica mais fácil, talvez, se vocês baixarem de lá. Se houver mais alguém que não consegue ver aqui a pesquisa, por favor, diga, tá ok? E, entretanto, se houver mais alguém que tem perguntas para o Henrique, por favor, aproveite agora, tá? Que a gente tem ele aqui junto conosco e vamos abusar, né? Ok, Bom, eu vou pessoal, expandir a tela. Ana, Fala, Henrique, por favor. Só um comentário rápido também, pessoal, depois a questão também dos arquivos IES, que eu comentei lá no começo, para quem tiver o interesse também, a gente vai separar aí alguns arquivos, pelo menos para as famílias, um arquivo aí para cada família de produto, mas se vocês precisarem de algo mais específico também, eu peço por gentileza que vocês acessem o e-mail do nosso saque, façam essa solicitação que a gente consegue, se não mandar o arquivo para você, mas também indicar como vocês conseguem pegar no site da OSAN. Não é difícil, enfim, é extremamente simples de conseguir. O único detalhe é que tem que acessar o site da OSAN lá na Alemanha, então o site está todo em inglês. Mas a gente consegue passar isso para vocês também. Olha, Henrique, o Felipe está falando aqui que fica contente de saber que a Orson tem essas soluções, mas que a disponibilidade e onde comprar ainda lhe parece crítico. Será que era possível que você passasse para a gente anexar também no arquivo que a gente vai fazer para essa sessão, os locais onde a gente pode, onde o pessoal pode comprar as coisas da OSRA? Você acha que pode ceder isso para a gente? Sim, um link, talvez, não sei se isso está no vosso site, e não sei, ou um link, não sei como é que vocês têm isso organizado, mas para que ficasse claro para todo mundo e para ajudar o pessoal aí. Certo. Então, para consumidores finais, ou seja, consumidores que não vão fazer projetos, ou seja, engenharias, light designers, instaladores e etc., o mercado voltado para consumidores finais, a gente indica, nós temos aí, como eu disse anteriormente, a Homelight. Eu posso também colocar num anexo aí os contatos no qual vocês conseguem ligar lá para eles e conseguir uma cotação, eles despacham para o Brasil inteiro, enfim. Falando das engenharias e o pessoal que realmente trabalha com projetos de maior escala, em alguns casos a gente indica a Arrow, em outros casos é interessante que vocês entrem em contato conosco para a gente ver o que pode ser feito. Dependendo do projeto, a gente consegue fazer um atendimento direto e também dar um suporte técnico mais direcionado. Mas, via de regra, a gente faz a nossa distribuição pela Arrow, que são os nossos parceiros e distribuidores globais, e para casos menores a gente tem aí os nossos colegas da Homelight que fazem essa venda aí para nós no Brasil inteiro. Mas, de qualquer forma, eu vou marcar esses contatos no mail list aí, eu te encaminho, Ana, e você distribui para o pessoal que participou do webinar também, para eles terem o contato. Tá, ok, fica combinado então, Henrique. Olha, só mais um comentário aqui da Larissa, que a Osram tinha vários cursos de iluminação e agora não tem mais. Ela pergunta se esses cursos estão online de alguma forma para o pessoal poder acessar. Muito boa a sua pergunta, Larissa, obrigado. A Osram passou por uma grande modificação, no qual nós deixamos de ser uma empresa de lâmpadas
e nos tornamos uma empresa de alta tecnologia, tecnologia da luz, vamos dizer assim, e alguns outros componentes que estão aí no nosso DNA já há muitos anos. Mas a gente passou por uma divisão, a parte de lâmpadas ficou com, ou de varejo em geral, ela foi transferida e hoje ela tem um outro nome, ela se chama Ledvance, tá? E o pessoal, na verdade, assim, aqueles cursos de luminotécnica e no qual a gente especificava muito sobre os tipos de produto que a gente tinha ou tem e fazia um overview geral do nosso portfólio, eles estão interruptos no momento. Eu não sei te dizer se o pessoal da Ledvance hoje tem dado sequência nisso, mas nós, enquanto OSAN, e como ficamos com a parte de alta tecnologia, módulos, drivers, fitas de LED e outras tecnologias mais de ponta, com luminárias para iluminação pública e etc., a gente tem feito os webinars aqui junto com a Voltimum, tá? Então esse basicamente é o terceiro webinar que a gente tem. Nós já tivemos um especificamente sobre módulos para aplicações retrofits, que fui eu mesmo que palestrei na ocasião, e tivemos um outro sobre as funcionalidades dos nossos drivers programáveis. Isso, se você der uma olhada lá no site da Voltimum, é fácil você encontrar o link do vídeo para você conseguir assistir. E se você também tiver qualquer outra dúvida de ordem técnica, você pode mandar um e-mail lá para o nosso saque que a gente responde. Eu passei aí o link da área de arquivo de webinars da Voltimum. Tem esses mesmos que o Henrique acabou de falar, tá? É só você escolher qual deles você quer acessar ou acessar todos, não sei, você opta e aí você vai encontrar tudo, a gravação, os materiais, tudo que foi partilhado nesses webinars que a gente fez e que o Henrique mencionou, tá tudo aí. Em relação à Ledvance, a gente também tá trabalhando com eles, mas até agora ainda não conseguimos que eles fizessem nenhum webinar com a gente. A gente está tentando fazer isso, tá? E assim que a gente conseguir, a gente obviamente vai passar para vocês. Em relação aqui ao Osram, eu até já falei isso com o Henrique hoje, eu estou propondo para eles fazerem mais uns quantos, além daqueles que a gente já tinha combinado, até porque a adesão tem sido bem simpática e, portanto, a gente nota que o pessoal está necessitando dessa informação e, portanto, se a Osram quiser, obviamente, a gente vai estar disponível para promover aqui, junto com vocês, mais treinamentos, tá? Fica um pouquinho ao critério também da Osram. Aquilo que a gente pede para vocês é que vocês até nos façam chegar aí ideias de webinars, de treinamentos que vocês sintam necessidade para o vosso trabalho e a gente pode passar para a Osram e também para a Ledvance, obviamente, essa informação, tá ok? Pessoal, eu acho que tá tudo, tá? Muito obrigada a todos pela vossa participação aqui hoje. Eu já percebi que houve aqui algumas pessoas, e Henrique, vou deixar esse repto para você também. Aqui algumas pessoas que chegaram mais atrasadas e disseram que o horário não é o melhor, que preferiam que fosse um pouquinho mais tarde. A gente vai registrar isso, tá? E talvez seja possível a gente fazer aqui alguma alteração no horário. De resto, pessoal, de novo, tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela vossa participação. A gente vai enviar os certificados e vai carregar o material todo no site. Eu vou enviar o link para vocês para poderem baixar, tá ok? E Henrique, a você também e ao Osram, muito obrigada pela palestra de hoje. Eu acho que foi 5 estrelas, mas essa é só a minha opinião, tá ok? Não sei se você quer fazer algum último comentário ao pessoal? Sim, primeiro, pessoal, obrigado pela paciência aí. Eu sei que a gente está um pouco mais de 1h30 aí nesse bate-papo e não é fácil desprender de tanto tempo assim, mas eu acho que é importante também para a gente conseguir fazer com que vocês tenham conhecimento dos nossos produtos e que isso seja um facilitador para vocês na hora de especificar algum produto nosso nos seus projetos, tá? Então, muito obrigado pela participação de todo mundo, foi muito instrutivo e legal as dúvidas que vocês trouxeram para nós,
E se vocês realmente têm algumas outras indicações do que vocês gostariam que a Ozan falasse futuramente, é legal que vocês deixem isso registrado também, porque a gente leva isso muito em consideração na hora de montar o material técnico e marcar os webinars. Então, é interessante ter esse feedback de vocês também. Não deixem de responder aí a pesquisa de satisfação. E, mais uma vez, muito obrigado. Conto aí com a presença de vocês sempre que nós tivermos webinars aqui junto com a Voltman. E já temos aí uma ideia, Pedro. Obrigada. Iluminância LED. Vamos ver se você quer fazer esse, Henrique. Então, iluminância LED, eu acho que é algo bem abrangente. O que a gente tem tentado fazer, como a gente não quer tornar também uma coisa massiva, a gente quer tocar em alguns pontos mais específicos, de maneira que seja mais produtivo o nosso webinar. Então, a gente foca mais numa solução. Por exemplo, hoje a gente falou das soluções de fitas profissionais, da Linear Light Flex, embora a Ozan tenha uma outra família de fita também. Mas o foco nosso é justamente ser mais específico para a gente conseguir aprofundar mais no tema e deixar vocês muito mais munidos de informação desse tema em específico do que explicar de uma forma mais genérica e mais abrangente muitos temas de uma vez só. É isso aí, pessoal. A gente está desligando, tá? Um bom resto de dia para todos. Muito obrigada de novo. Eu esqueci de falar para vocês, não sei se todo mundo já está sabendo quem está aqui ou não. A gente agora criou um grupo no WhatsApp para dar informações exclusivamente sobre treinamentos, tá? A gente vai partilhar tudo lá, os links de acesso, quando tem treinamento, quando não tem, assim, para vocês, tá aí um convite, tá ok? Quem ainda não está conectado conosco nesse grupo de treinamentos da Voltman no WhatsApp, pode acessar aí esse invitation, como diz no inglês, né? Para se conectar conosco e assim vai recebendo todas as informações sobre os webinars que a gente está fazendo. Bom resto de dia, como eu disse, muito obrigada a todos pela vossa participação. Até para a próxima semana, tá ok? Tchau. Tchau, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Ana. Tchau, Henrique.